Eu queria convidar você a ler comigo o Salmo 111. Você pode ficar em pé e ler comigo. Como está na sua ordem de culto? Eu queria convidar para... Eu leio os ímpares e os irmãos leem os pares. E assim a gente pode fazer uma leitura alternada. Leiamos. Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o meu coração, na assembleia dos justos e na congregação. A sua obra tem glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Deu mantimento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. As obras das suas mãos são verdade e juízo, seguros todos os seus mandamentos. Redenção enviou ao seu povo, ordenou a sua aliança para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. Amém. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, clamamos a tua misericórdia. Pedimos que o Senhor esteja abrindo nossos olhos e ouvidos espirituais para ouvirmos a tua voz. Ó Deus, fala a nós precisamos de ti. Nos fortalece, nos anima, nos encoraja, nos ajuda a abandonarmos, Senhor Deus, práticas pecaminosas. Nos ajuda a mudar naquilo que o Senhor tem já falado ao nosso coração. Que o teu Espírito Santo bondosamente nos guie por meio da meditação na tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus, nós dependemos de ti. Assim nós pedimos, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. O que as ações de uma pessoa falam sobre ela? Você já pensou nisso? Esse texto, Salmo 111, ele fala das obras de Deus. Basicamente, poderíamos enxergar uma divisão de duas partes, em que na primeira parte, versículos 1 até o 7a, o salmista fala das obras de Deus, que ele faz diretamente. Da 7b até o 10, ele vai falar então dos mandamentos, ou seja, da revelação agora especial de Deus, e não somente das suas obras, mas aquilo que ele falou de maneira especial, por meio da sua palavra, dos seus mandamentos. Mas hoje eu, pela graça de Deus, pretendo que a gente veja apenas a primeira parte, que fala das obras de Deus. E depois você pode meditar em casa sobre os mandamentos de Deus. Quando eu estava lendo esse texto e estudando, pensando, antes mesmo de estudar para pregar, eu me lembrei de um desenho animado, não sei nem como é que chama, mas chamado desenho animado, que meus filhos estavam vendo, em que tinha um personagem que ele exercia uma espécie de vigilância universal, ele era meio superpoderoso, mas ele dizia que ele não podia agir, porque o papel dele era olhar. Então ele não podia fazer nada para impedir um vilão que estava tentando destruir o universo, né? Que já é normal para os roteiros que nós temos das aventuras que são desenvolvidas. Mas é interessante, enquanto eu vi aquilo e depois me lembrei, fiquei pensando quanto algumas pessoas imaginam Deus assim. Um Deus que, quando crê em Deus, um Deus que criou as coisas, mas deixou a própria sorte, que não pode fazer nada, né? Se o homem faz, Deus não pode. E Deus mais parece alguém que está acuado ou alguém desinteressado em agir. Mas não só esse texto, como muitos outros da palavra de Deus,
vão nos mostrar que Deus, diferente, né, desse super vigia universal que não podia fazer nada, ele é um Deus que age, ele é um Deus que intervém, ele é um Deus que sustenta a história. E esse salmo ele vai mostrar como nós podemos ver através das ações de Deus, das suas obras ou dos seus feitos, dependendo da versão que você pode ler, nós podemos conhecê-lo mais. Então, dentro desses versículos que nós vamos meditar hoje, eu pretendo falar de 2 pontos. Um é o que nós podemos ver, ou seja, o que Deus se revela por meio das suas obras. E a segunda é qual a atitude diante dessas obras que nós entendemos de Deus. Então, o que Deus se revela por meio das suas obras e como deve ser a nossa atitude diante dessa revelação. Essa é a intenção dessa noite. Então, eu queria convidar você a ir acompanhando comigo. Não necessariamente a gente vai versículo por versículo, mas os temas vão ser destacados à medida que eu for falando. O salmo começa com um convite ao louvor a Deus. Você imagina, então, o salmista pensando nas obras de Deus e já começando chamando aqueles que fossem ler ou ouvi-lo a louvar ao Senhor. E no versículo 2, então, nós vemos o primeiro ponto, as primeiras virtudes, atributos de Deus que suas obras mostram, que é a grandeza e o poder de Deus, assim que eu separei, grandeza e poder. Versículo 2 fala, grandes são as obras do Senhor. A gente cantou aqui sobre isso, lemos sobre isso. Grandes são as obras do Senhor. Ao dizer isso, né, o salmista nos estimula a olhar para a história e ver Deus agindo e reconhecer a grandeza de Deus. Você encontra esse padrão na Bíblia, de que as pessoas relembram os feitos de Deus. E isso vai estimular a fé, vai encorajar, vai gerar confiança. E nós somos chamados, então, a reconhecer a grandeza de Deus. Fiquei aqui pensando enquanto o pastor estava falando do irmão que eu não conheço, mas que percebo que é uma situação delicada e vê aquela lesão diminuindo, né? E muitas vezes as pessoas olham coisas inexplicáveis e atribuem a qualquer coisa menos a Deus. Me lembro quando a Renata teve uma situação bem delicada na saúde dela. Ela precisou ficar internada com a sepse que teve quando a gente já estava em Manaus. E entrou um psicólogo para falar. Era um psicólogo. E eu me lembro quando nós falamos, né, da nossa convicção, que olha que era um hospital adventista, mas eu me lembro quando nós falamos da nossa convicção, se não me engano, estava eu e Dona Mercedes nesse dia, da nossa convicção da ação de Deus, que Deus estava promovendo, a resposta dele foi quase um desdém do tipo assim, pode acreditar no que você quiser, né? Contanto que você acredite em algo. E muitas vezes as pessoas não reconhecem a grandeza de Deus na obra de Deus. Muitas vezes as pessoas acham que Deus não está preocupado, Deus não vai intervir, como eu disse, é uma visão que é estranha ao cristianismo, né, chamada de deísmo, o pastor falou domingo disso, é aquela visão de que Deus criou, mas deixou o universo funcionando às suas próprias leis, e por vezes os cristãos acabam como deístas práticos, né, em dizer que crê em Deus, mas parece que Deus não está presente, não acredita no poder de Deus, na grandeza do que Ele faz. Ao falar da grandeza de Deus, também nós somos lembrados da grandeza daquele que faz a obra. Afinal, alguém fraco não pode levantar um peso muito grande. Ao falar da grandeza de Deus, o salmista está exaltando da grandeza das suas obras. O salmista está exaltando a grandeza de Deus. A gente vê aqui ao longo, então, desse salmo, a ação de Deus na criação, e a gente leu aqui versículos que falam da criação, mas também na providência, ou seja, no sustento de Deus ao longo da história. Eu vou trazer para os irmãos
capítulo 2 da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, ao falar de Deus, ele fala que Ele é o Criador, sustentador, Redentor, Juiz e Senhor da história e do universo, que governa pelo seu poder, dispondo de todas as coisas de acordo com o seu eterno propósito e graça. Nós cremos nesse Deus bíblico que sustenta, governa e dispõe de todas as coisas, porque Ele é grande em poder. Eu queria que você pensasse em algumas obras grandes de Deus. Ao longo de todo esse texto, você pode olhar para as obras de Deus narradas na própria palavra de Deus, nas Escrituras. Você pode olhar para as obras de Deus na história da igreja. Você pode olhar para as obras de Deus na história da sua igreja ou na história da sua própria vida. E procurar reconhecer. Então, você consegue reconhecer a grandeza de Deus? Olhar para todas essas coisas e ver o poder de Deus? Que o Senhor abra nossos olhos, para enxergar, nos dê discernimento para perceber que não é acaso, não é forças humanas, não é influência de alguém, mas é o poder de Deus agindo na sua vida, na vida da igreja, na vida do povo dele, ao longo de toda a história. Grandeza e poder é o primeiro ponto. Segundo, glória e majestade. Versículo 3, a sua obra tem glória e majestade. Essas são aquelas expressões que a gente sabe intuitivamente, mas é difícil de explicar, A glória de Deus, a majestade. Buscando definições sobre isso, apenas para trazer uma clareza, encontrei no dicionário Strong de grego, apesar desse texto não ter sido escrito em grego, mas ele fala que glória significa honra, o renome, uma qualidade especialmente divina. É a manifestação de Deus, é o seu esplendor. Talvez, como nós não temos representantes de monarquia, a gente não consiga enxergar tanto quanto a beleza, a grandeza de determinada posição do poder está ligado a uma certa majestade e grandeza. Quando a Bíblia então chama de glória e majestade, ela está nos chamando a perceber essa grandeza de Deus. Os atos de Deus, as suas obras, seus feitos, são para mostrar a sua glória, para mostrar a sua majestade. São para que nós o temamos. Diante de grande poder, deve haver temor no nosso coração. Nós somos, então, chamados a olhar novamente para as obras de Deus, a temermos diante da sua grandeza, ao mesmo tempo que nós nos admiramos com sua glória e majestade. As obras de Deus revelam sua beleza, seu esplendor, ao longo de toda a sua história. Você percebe a beleza de Deus? O pastor citou domingo também sobre pessoas que veem um Deus no Antigo Testamento diferente do Novo. Não enxergam a beleza, a majestade de Deus nas obras dele. Nós somos chamados, então, junto com o salmista, a olhar para o que Deus faz e continua a fazer, fez e continua a fazer, e vermos a sua glória, a sua beleza, a sua majestade. Terceiro ponto, então, do que as obras de Deus revelam sobre Deus, seria justiça, verdade e retidão. Versículo 3, a segunda parte, fala: sua justiça permanece para sempre. Versículo 7, fala: as obras de suas mãos são verdade e juízo. Final do versículo 8, já aqui falando também dos seus mandamentos, ele diz que são feitos em verdade e retidão. Nós podemos ver Deus agindo com justiça. A Bíblia ela é farta em relatos que vão falar da justiça, de um juízo imediato, de um juízo que é para purificar, que é para trazer temor, que é para cumprir
a pena dada por Deus. Nós vemos isso no caso do relato de Adão e Eva, em que houve a desobediência e houve, então, um juízo sendo executado sobre eles. Podemos lembrar do caso de Sodoma e Gomorra, em que a perversidade tomou conta daquela cidade, Deus executou um juízo, e assim você pode pensar em vários casos. E esse tipo de relato que aparece na Bíblia, eu imagino, então, também o salmista pensando e lembrando de atos de justiça da parte de Deus, como isso revela que Ele é um juiz justo e reto. Há um desejo natural nosso por justiça. Se você ouve falar de um crime hediondo, de uma injustiça grande feita com alguma pessoa fraca ou pequena, você sente o incômodo. Eu espero que sinta, né? Sente o desejo de que algo seja feito, que uma justiça seja executada, que aquela pessoa não fique impune. Esse desejo natural que nós temos é nada mais do que o reflexo da imagem que nós temos de Deus e de como Deus se mostra assim. Deus, então, é o reto, o santo juiz. Alguns textos bíblicos que falam da justiça de Deus e de como Ele é um juiz bom, justo, reto. Vou só citar. Gênesis 18, 25 diz que Ele é o juiz de toda a terra. Isaías 30, 18 fala que Ele é o Deus da justiça. João 17, 25, Pai justo. 2 Timóteo 4, 8, reto juiz. Salmo 33, 5 e 37, 28 diz que Ele ama a justiça e o direito. Salmo 145, 17 diz que o Senhor é justo em todos os seus caminhos. Salmo 119, 137 diz que justo és, Senhor, e reto os teus juízos. Daniel 9, 7, a ti, Senhor, pertence a justiça. Eu quero citar rapidamente uma passagem do irmão Paulo Anglada. No seu livro, ele diz assim: Deus é um governante justo, um rei que reina retamente, um soberano que executa suas próprias leis com justiça. Como nós ansiamos, né? Por justos juízes, governantes. Época de eleição sempre é uma briga para dizer quem é o mais honesto, o mais reto, que vai resolver as coisas, que não é corrupto. É o anseio do nosso coração, né? De uma retidão no governo. Mas é Deus que é assim. Ele diz que a justiça é a base e o fundamento do seu governo. Ele administra o mundo, as forças da natureza e as próprias ações dos homens, de acordo com sua santa e justa vontade. Você acredita? Você olha para as obras de Deus na história e vê Ele como um santo e reto juiz? Você almeja por esse juízo sendo executado de maneira perfeita? Ele é o santo e reto juiz. Ele governa todas as coisas. Nada foge do controle dele. Quais são os anseios de justiça do seu coração que você precisa entregar a Deus? Pode ser uma causa na justiça. Pode ser um problema na escola, que você é perseguido injustamente no trabalho, você gostaria de se defender. Pode ser um problema coletivo de segurança pública que você se desespera por não ver justiça, ver a criminalidade crescendo. Nós precisamos entregar os nossos anseios por justiça a Deus, porque as suas obras são justas. Ele está firmado em verdade, em retidão, em justiça. O salmista olha para as obras e ele não duvida. Deus é justo em tudo que ele faz. Próximo ponto, próxima característica de Deus, próximo atributo que as obras de Deus revelam é a piedade e a misericórdia de Deus. Versículo 4. Fez com que as suas maravilhas fossem lembradas. Piedoso e misericordioso é o Senhor. O Senhor é piedoso, é misericordioso.
Que maravilhas serão essas? São maravilhas que mostram, que revelam a compaixão, a bondade, a misericórdia de Deus. É bem possível que aqui ele esteja pensando na misericórdia de Deus quando o povo não merecia, e Deus chama ao arrependimento. Quando ele levantou juízes, quando ele colocou reis bons, quando ele chama o povo ao arrependimento e diz, eu vou perdoar. Os atos misericordiosos de Deus são os seus atos redentores, revelando que ele olha para nós com compaixão. O problema é que muitas vezes nós não nos enxergamos indignos, nós achamos, inclusive, que temos direitos, podemos fazer exigências da parte de Deus. Mas aqui a palavra de Deus nos leva a pensar que Deus age com misericórdia, com piedade, com compaixão por nós. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, as maravilhas divinas são seus atos salvíficos, e Deus providenciou para que o seu povo pudesse recordar sempre desses atos salvíficos. Porque o texto fala que essas maravilhas de Deus podem ser lembradas. E como é bom que Deus tenha deixado escrito a sua palavra. Eu não tenho um hábito, é uma coisa que me incomoda. Todo ano eu digo, vou fazer diferente. Mas, por enquanto, eu não consigo. Quem sabe 2025 é escrever sobre o que Deus faz. Quantas coisas Deus já fez. E Deus deixou registrado para que fossem lembrados os seus atos salvíficos. Dia após dia, ano após ano, voltamos os olhos para o que Deus planejou e executou para a nossa redenção. Sem dúvida, culmina com a redenção em Cristo, que vimos aqui dominicalmente recordar da obra, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Por isso nós precisamos trazer à memória a salvação. Paulo vai dizer, lá quando ele fala da armadura de Deus, que nós precisamos ter o capacete da salvação. Lembrar, pensar nesses atos de misericórdia de Deus, protege a nossa mente da incredulidade, protege a nossa mente da dúvida, do medo, da culpa. Pessoas, muitas vezes, não acreditam que foram perdoadas e carregam culpa. Pensar nas obras de misericórdia nos livra da culpa, nos livra da cobiça, protege a nossa mente de amarmos mais o tempo presente do que o próprio Deus. Somos chamados, então, a tomar o capacete da salvação, pensar, lembrar dessas obras. Então, relembrando aqui, nós vimos a grandeza e o poder de Deus, glória e majestade revelado na sua palavra, sua justiça, verdade e retidão, piedade e misericórdia. E o último ponto que eu queria destacar, do que as obras revelam, lembre-se que tem um outro ponto das nossas atitudes, mas nesse ponto Deus é fiel, é a fidelidade de Deus. E Deus é sustentador. Versículo 5. Deu mantimento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Então, aqui o texto faz menção de que Deus não se esquece de sustentar o seu povo e não se esquece da sua aliança. A aliança é um pacto, um compromisso de Deus no relacionamento com o seu povo. E aqui, sem dúvida, ele está pensando na aliança que Deus fez com Abraão, na aliança que Deus fez com Moisés, em vários textos bíblicos que fala de uma aliança. E nós, aqui ele não estava pensando nisso, mas nós podemos lembrar da nova aliança em Cristo Jesus, que ele não vai falhar. Então esse texto nos lembra que Deus ele é fiel naquilo que fala, ele cumpre aquilo que promete e ele nos sustenta. Deus, então, ele é fiel e sustentador do seu povo. Quantas promessas nós temos da parte de Deus? E como nós vacilamos, porque nós ou não entendemos, ou não lembramos, ou de fato não cremos nessas promessas da parte de Deus. E uma delas é que ele vai nos sustentar e nada vai deixar faltar, Inclusive, materialmente, Jesus diz para a gente orar a Deus pedindo o pão diário. Ele é aquele que nos sustenta. Muito do nosso medo e ansiedade é porque nós não confiamos nas promessas de Deus.
Eu gosto sempre de pensar no relacionamento de Deus, no relacionamento paternal de Deus, e pensar em como nós, quando somos filhos, ou você, se você já tiver filho, seu filho, ele não se preocupa com o sustento da casa, e ele confia naquilo que o pai diz, não é? Tenho certeza que aí os filhos não estão preocupados no café da manhã de amanhã. Talvez o pai esteja pensando em passar no supermercado, mas o fato é que os filhos descansam. Deus promete, né, o sustento. O salmista olha assim, Deus dá o mantimento. Seja por meio miraculoso como no maná, seja por meio do trabalho, quando tem que arar a terra. Mas Deus dá o mantimento. Então por que a gente tem medo? Por que a gente fica ansioso? Será que a palavra de Deus não tem mais valor, não se aplica? Ou será que é porque, de fato, nós acabamos nos guiando pelo que vemos, né, e não por fé? Sempre que eu penso nesse assunto de sustento e da provisão de Deus, eu me lembro das histórias de um servo do Senhor chamado George Miller. Não sei se você já teve a oportunidade de ler, mas se não tiver, vale a pena, é muito interessante. Qualquer relato dele, tem vários livretos, tem a biografia dele, em como ele aprendeu a confiar em Deus, no sustento de Deus. Ele não era um super-homem, mas ele era um homem que aprendeu a confiar no sustento de Deus. Depois você pode pesquisar, vale a pena. Na sua vida, a expressão da fidelidade de Deus sendo provada no seu sustento diário, você pode olhar e dizer assim, de fato, Deus tem me dado mantimento, tem sustentado. Pense na sua história, por exemplo. Vai mais atrás. Talvez você tenha passado aperreio. Talvez apertos tenham sido parte da sua história. Mas Deus deu o sustento, deu o necessário. Ele não nos dá nada, não nos deixe de dar aquilo que nós precisamos. Um dos biógrafos do George Miller, ele escreve assim sobre ele. Miller entendia que se Deus não lhe concedesse fundos, terra, prédios ou alimento, havia alguma razão para que fossem retidos, algum plano de Deus maior e mais detalhado que não conseguia vislumbrar. Não é que ele orava e recebia tudo, mas ele sabia que recebia só o que ele precisava. Precisamos entregar a Deus diariamente, confiar, lembrar que Deus é fiel. Olhe para as obras de Deus, Ele é fiel, sustentador do seu povo. Segundo ponto, então, as atitudes apropriadas diante do que Deus se mostra em suas obras, diante das obras de Deus. Eu separei duas atitudes. 3 em 2 pontos, melhor, 3. A primeira é louvor e a segunda, reconhecimento e prazer. Louvor é o próprio texto, é o próprio convite do salmista, né? Ele fala no versículo 1, louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o meu coração, na assembleia dos justos e na congregação. Ele fala de um louvor de coração, um louvor sincero, fruto daquilo que ele vinha meditando. Sem dúvida, a mente dele não estava em branco e ele começou a escrever, então pensar. Seu coração já estava fervilhando ao pensar nas obras de Deus, quando ele começou a escrever. E ele diz, eu vou louvar a Deus. O louvor é algo natural quando nós pensamos nas obras de Deus. C.S. Lewis diz que louvar é o crente se encantar com a beleza do caráter de Deus. E por que não, inspirado aqui nesse texto, dizer também o crente se encantar com a beleza das obras de Deus. Quando nós estamos sem vontade de louvar, porque provavelmente nós não estamos atentos ou refletindo, admirados com as obras de Deus. Quando deixamos de refletir, de pensar, de olhar para as obras de Deus, pensar na sua misericórdia, sua bondade, no seu sustento, na sua fidelidade, na sua misericórdia perdoadora, acabamos perdendo a motivação para louvar.
É muito bom a gente estar cantando aqui, louvando. Eu já participei de cultos em que não é uma questão de afinação, me entenda. É falta de vibração ao cantar. E eu não consigo entender isso como algo natural. Não é possível que não tenha algo errado com a congregação que não está louvando, não está cantando. Eu sei que louvor não é só cantar, mas é uma manifestação natural. É uma das maiores, mais antigas manifestações de louvor, são os cânticos. Quando não estamos motivados a louvar, é porque estamos, na verdade, deixando de pensar naquilo que Deus é e que Deus faz. Eu queria só destacar ainda nesse ponto uma ideia que o salmista traz, que é fazer isso na coletividade. Ele fala da Assembleia dos Justos e na congregação. Ele está falando de reuniões em que o louvor era manifesto, era provado na coletividade. Eu trago pelo menos duas lições aqui. Uma é que louvar aqui em congregação com outras pessoas é algo encorajador, importante, edificante. Nós somos fortalecidos na nossa fé e o Senhor é honrado, né? A Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores do seu povo. E o segundo ponto é que quando estamos juntos, nós lembramos de bênçãos coletivas, de bênçãos que Deus fez. Às vezes nós estamos tão envolvidos em nossas próprias necessidades que nos tornamos individualistas, não vemos com alegria aquilo que Deus faz na vida do outro, na igreja da outra cidade, na expansão do Evangelho, ou no milagre que aconteceu na casa do vizinho. Então, nós somos chamados a pensar em ações de Deus coletivas. Como eu disse, a Bíblia tem, Salmos, tem muito disso, dele olhar e dizer assim, Deus fez isso para o povo de Israel. Logo, eu confio em Deus. Então, quando nós celebramos também as bênçãos, as obras que Deus faz na coletividade, nós somos edificados, encorajados. Nós somos levados a louvar a Deus ao ver as obras que Deus faz também na vida dos outros. Você tem se alegrado com a expansão do Evangelho? Ou será que só vale se for a nossa igreja que crescer? Você tem se alegrado com a salvação da outra pessoa, do vizinho do outro, da cura do parente do outro, e vê isso como uma bênção para você também? Você se apropria das bênçãos? Cada um que é salvo, que é curado, cada um que recebe um emprego, cada vida que nasce, cada gestante que era infértil e agora pode gerar, é uma bênção sua também na coletividade, né? Você se apropria, louva a Deus, isso é bom demais, nós precisamos fazer isso. Uma das atitudes que somos chamados a fazer diante das obras de Deus, então, é louvá-lo. E a segunda, reconhecimento e prazer. No versículo 2, a segunda parte diz, vou ler todo o versículo, grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nela tomam prazer. Essa expressão na segunda parte, procuradas por todos os que nelas tomam prazer, é a ideia de você procurar para conhecer mais, entender mais. Sabe quando você escuta uma notícia? Olha, alguém passa assim, olha, estão fazendo um condomínio novo lá que o preço está bom. Aí você vai dizer, rapaz, é mesmo, estou pensando em comprar uma casa, e você vai atrás dessa notícia para fazer. Olha, agora esse produto aqui é bom para a saúde. Aí você vai pesquisa no Google, quer informação para você saber mais daquilo, para você comer aquele alimento novo que estão dizendo que faz bem. Essa é a ideia, é você buscar ouvir mais, pensar mais, conhecer mais, só que de uma maneira que você tem prazer nisso, e no caso aqui em Deus. Eu gostei da versão, a Bíblia Viva, ele fala assim, que essas obras, quem tem prazer nas obras do Senhor, deve meditar em cada uma delas. Eu achei bem interessante isso, a maneira que ele escreveu, que leva a gente a perceber isso. Meditar e ter prazer diante daquilo que nós percebemos de Deus. Quanto mais refletimos, mais prazer temos em Deus.
Quanto mais tempo temos prazer em Deus, mais queremos conhecer suas obras e pensar nelas. Então, quando você vem para o culto de oração, você escuta as vitórias, as dificuldades, a gratidão do irmão, você é levado a desejar ouvir mais sobre isso para louvar a Deus. Não só para saber o que está acontecendo na vida dos outros, mas de fato ver Deus agindo na vida dos outros. Spurgeon disse: os que se comprazem nas obras de Deus encontram nelas uma fonte de meditação, prazer e deleite. Meditação nas obras de Deus podem ser um bom termômetro também para saber o quanto você está tendo prazer no próprio Deus. O pastor John Piper, pastor relativamente conhecido, não sei se você já leu sobre ele tem uma frase que ele repete muito, que diz mais ou menos assim: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. E ele faz essa ligação de pensarmos e ter prazer em Deus, e isso glorifica a Deus. O quanto você está tendo satisfação e prazer em Deus? Porque, veja, aqui fala daqueles que têm prazer em Deus e nas suas obras. Quanto você está tendo prazer em Deus? Não é possível que um relacionamento com Deus, que dito que Ele é amor, ele pode ser apenas um relacionamento frio e intelectual. Claro que conhecer Deus faz parte, mas o quanto você está desejoso, tendo prazer, tendo alegria com Deus. Nós precisamos estar satisfeitos, desejosos e pensar nas obras de Deus faz parte desse alimentar, desse trazer ao nosso coração mais desejo e prazer em Deus. Eu queria deixar então algumas perguntas para você refletir. Você tem meditado nas obras de Deus e, consequentemente, tido atitudes de prazer e louvor? Quantas vezes você tem reconhecido o caráter de Deus em meio às suas obras? Como você pode inserir na sua vida a prática de pensar, de meditar nas obras de Deus? O ano está começando, não sei se fazer resoluções, fazer planejamento, mas que tal começar aí com uma lista de gratidão, pode ser individual, pode ser coletivo na sua igreja, pode ser olhar para a história bíblica, pode ser para olhar para a história da igreja, tantas coisas que Deus fez. Voltando lá ao exemplo do início, Deus não é um mero observador, Ele age em favor do seu povo, Ele governa a história com sabedoria, poder e perfeição. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é sustentador, Ele é cheio de misericórdia. E Ele mostra isso agindo ao longo da história, governando todas as coisas. Que o Senhor nos ajude a pensar nisso, meditar mais nas obras de Deus e a reconhecer nessas obras o caráter verdadeiro de Deus. E desfrutar disso coletivamente, aprendendo a se alegrar e a louvar a Deus juntos, nos alegrando também com o que Deus faz com a sua igreja, com o seu povo. Obrigado pela atenção, é um prazer estar com os irmãos e é um prazer louvar a Deus sempre com vocês e ver Deus agindo, curando, salvando e abençoando o seu povo. Deus abençoe. Vamos orar? Senhor, nos perdoa por nossa cegueira, falta de discernimento, de enxergarmos o Senhor por trás de tudo, a grandeza do Senhor, a justiça do Senhor, a beleza, a glória do Senhor, a Tua fidelidade, Tua misericórdia, Tua retidão. Ó Deus, abre nossos olhos, ajuda-nos a fazer disso uma prática para alimentar o nosso coração, para aquecer o nosso coração e dizermos como salmista que iremos Te louvar de todo o coração. Ajuda-nos a ver a importância de fazermos isso junto como igreja, a nos alegrar com os irmãos, alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, ver a vitória do outro e transbordar de alegria com o outro,
orar nas dificuldades. Ó Deus, ajuda-nos a olhar o que o Senhor fez na história registrada na Bíblia, na história registrada nos livros que fala do que o Senhor fez na igreja e na história da nossa família, do nosso povo, da nossa igreja. E assim tudo vê o Senhor. Que o Senhor seja sempre motivo de nosso prazer. Tem misericórdia de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meu irmão, e que o Senhor continue a abençoá-lo, a sua família e o serviço dos irmãos a Deus, lá onde hoje o servem. Ouvindo esta mensagem, veio-me ao coração o texto que você conhece tão bem quanto eu. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E por essa postura, colhe muitas bênçãos. Ele é semelhante à árvore plantada junto aos ribeiros de águas, sua folhagem não murcha, dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer, prosperará. É uma obra de Deus no nosso coração, mas Deus nos ensinará. Se quisermos aprender, Deus nos ensinará a fixarmos o nosso coração no Senhor e a meditarmos nas coisas de Deus continuamente. Muito obrigado novamente, irmão. Irmãos, e assim eu tenho orado e desejado ser nas quartas-feiras. Usar o púlpito da quarta-feira para que a igreja possa ouvir o pastor, mas também outros pregadores que nós temos. Deus tem suprido a nossa igreja de muitos pregadores. Então nós desejamos fazer um calendário para que a igreja possa ouvir muitos irmãos às quartas-feiras. Claro, sempre pregarei também, pastor Igor igualmente, mas nós temos tantos irmãos com o dom de trazer mensagens bíblicas e nós queremos ouvi-los sempre. Outra coisa que a gente pretende fazer nas quartas-feiras esse ano é, de tempos em tempos, convidar alguém que possa falar sobre esses muitos projetos que a igreja apoia. Você lembra quando saiu no editorial do boletim no ano passado, todos os projetos que a igreja apoia? Agora a gente quer ocasiões para conhecer melhor esses projetos, convidá-los para trazer uma palavra, para que a gente possa refrescar e direcionar as nossas orações por tudo isso e apoiar, por que não apoiar? Claro que sim, apoiar também cada um desses trabalhos. Deus tem abençoado a nossa igreja. O culto de quarta-feira, ao longo de 2024, tomou uma outra proporção, louvado seja o nome de Deus, e em 2025 continuará assim. E nós vamos continuar a usufruir de muitas bênçãos espirituais nos cultos do meio da semana. Bem, eu quero concluir. Peço que você curve a cabeça mais uma vez, feche os olhos, para que eu diga que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai que está nos céus, e a comunhão do Espírito Santo seja com os servos do Senhor a cada dia, até o dia a partir do qual estaremos para sempre com Jesus. No nome dele, por causa dele, para a glória dele, o povo de Deus diz: amém.